a você a condição de produzir milagres e chamar à existência aquilo que não existe. Então nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso na palavra, no livro do profeta Ezequiel. Abra comigo. Ezequiel. Aleluia. Hoje nós vamos ler Ezequiel, capítulo número 37. Ezequiel, capítulo 37, tá? Se você tiver caneta, tiver a sua agenda aí, para você anotar algumas citações, algumas referências. Isso é bom, porque não só mexe com o seu intelecto, mas também uma hora você pode precisar desse socorro, tá? Então, se prepare, porque Deus vai nos trazer revelações maravilhosas neste momento, em nome de Jesus. Primeiro versículo do capítulo 37, na verdade o título do capítulo diz: A visão de um vale de ossos secos. O primeiro versículo diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ali ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem. Quando ele disse aqui filho do homem, ele está fazendo referência ao gênero humano na Terra. Ele não está se referindo a uma pessoa especificamente, a um homem especificamente, ou a uma mulher especificamente. Ele está se referindo ao ser humano na face da Terra. Então, me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus fazendo uma pergunta, quando ele já tinha a resposta. Olha, que coisa interessante, quando Deus nos faz uma pergunta, ele já tem uma resposta. Então vamos continuar aqui. E me disse: Filho do homem, versículo 3, poderão viver estes ossos? E a resposta do profeta é sábia. Ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes, se for a vontade de Deus, né? Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. A vida ainda não havia. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremos, não é? E aí, e ele disse: Então me disse: Filho do homem, estes ossos
são toda a casa de Israel, ou seja, o meu povo. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós também estamos cortados. Versículo 12 diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e o povo meu, ó povo meu, e eu vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Amém. Bom, eu começo a ministração desta palavra que eu acho muito interessante. Quando nós vamos falar de vida, nós vamos falar de reviver, de ressurgir, de ressurreição. E quando também nós vamos falar do agir de Deus e do poder de Deus, que quando ele age, ninguém pode impedir. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa e escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Thaisa chegou, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Quando Deus diz, amém. Quando Deus disse estas palavras, que quando ele age, ninguém pode impedir. O agir de Deus nem sempre vai ser favorável a A ou a B, porque o agir de Deus às vezes ocorre quando a vontade dele não é a nossa vontade. Aquilo que acontece conosco, quer seja bom, quer seja ruim, tudo tem o aval de Deus, ou o dedo de Deus, ou a permissão de Deus. Entrando nessa ministração, a palavra diz que veio sobre mim a mão do Senhor. Primeiro lugar, que nós precisamos entender, que quando nós estamos na dispensação, ou à disposição, ou na brecha, não é? Antônio Gomes chegou, glória a Deus, seja bem-vindo. Amém. Amém. Quando estamos na dispensação, à disposição, nós estamos declarando para Deus: Senhor, estou aqui. E a palavra vai dizer o quê? Quando nós fazemos esse tipo de declaração e nos deixamos ser usados por Ele, e como nós estamos buscando ali o agir dele, não só em favor de nossas vidas, mas através de nossas vidas, esse mover vem num mover sobrenatural, que podemos chamar de veio sobre mim a mão do Senhor. Ou seja, quando a partir de agora não sou eu mais produzindo aquilo que eu quero, aquilo que eu posso ou que eu penso, mas agora sou eu movido pelo Espírito Santo de Deus e a mão do Senhor está sobre mim. Eu não sei se vocês leram, eu já ministrei aqui, devo ministrar em breve sobre esse assunto. Lá no livro de 2 Reis, quando o rei Josafá, rei de Edom, rei de Moabe, e os reis estavam na eminência de uma guerra, e eles não sabiam mais o que fazer, porque faltava água, não chovia há muito tempo, a terra estava seca, não tinha água para o gado, nem para as crianças, e nem para os animais de combate. Então, um dos reis falaram, eram 3 reis em apuros. Um deles falaram assim: será que não tem um homem de Deus que a gente possa consultar a Deus por ele? Ah, nós conhecemos Eliseu,
filho de Cefate. Ele deitava água nas mãos de Elias, ou seja, ele era o ajudante, o auxiliar de Elias. E Deus é com ele, Deus usa esse homem tremendamente. Ele é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus. Mandaram buscar Elias. Mas quando Elias chega, tinha 2 reis lá que não, sabe? Não era aquelas pessoas que estavam centradas em Deus. Aquelas pessoas que ali está na confiança em Deus, confia em Deus e dá testemunho do agir de Deus e leva as pessoas a temerem a Deus. Então, quando Eliseu chega, Eliseu fala assim, olha, quando eles recebem Eliseu, recepcionam Eliseu e diz, que bom que você veio, olha, se fosse por vocês eu não estaria aqui. Mas eu vim por causa de Josafá, que é um rei, é um homem poderoso, mas isso não lhe tirou o temor de Deus, mas isso não lhe tirou a vontade de servir a Deus, e mais do que isso, dá testemunho do poder de Deus. Ele é servo. Por causa de por causa de Josafá, eu vim aqui. Mas o que você tem para nos falar aqui e tal? Sabe o que ele falou? Trazei-me um tangedor. O que era isso? Alguém que ia tanger um instrumento, porque ali a atmosfera, né? Ou, como diriam a juventude de hoje, mudaria o clima. A ambiência mudaria, o ambiente mudaria, e de repente a revelação viria. Então, quando o tangedor veio e tangeu o instrumento, o que a palavra diz? Veio sobre ele a mão do Senhor. E qual era a direção do Senhor? Não tem sol, tem muito sol, muita sequidão, a terra está rachando, né? Não vemos sinal de chuva nem de nada. Mas, olha só, é o mesmo que foi lá no monte, né? Olhar nas bandas do norte, a mando de Elias, para ver se viria chuva. E foi lá 7 vezes, não viu sinal de nada. Na última vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou, pode descer e avisar o rei Acabe e Jezabel para comer e correr bastante, que vem muita chuva. Tinha 3 anos e meio que não chovia. Então, quando ele chega lá e o tangedor tange o instrumento, então veio sobre ele a mão do Senhor, ou seja, veio a revelação da parte do Senhor. E qual era a direção? Fazerem atos proféticos. Coisa de louco, não é? Façam neste vale muitas covas. Porque vocês não vão ver vento, vocês não vão ver raios, vocês não vão ver relâmpagos e nem trovões. Vocês não vão ver nada disso. Mas todavia, este vale se encherá de tanta água que vocês vão beber, vossos gados vão beber, vossos filhos vão beber, vossas mulheres vão beber, tudo isso vai acontecer, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Que maravilha! Só que tem um detalhe, não era só isso. Quando o tangedor tangeu o instrumento e o clima entrou no clima da adoração, Deus veio com o milagre. E ele disse, além de tudo isso, Deus vai entregar os vossos inimigos nas vossas mãos. Olha, então ali eles tiveram plena confiança que Deus agiria. Aqui no vale, olha só, né? Ezequiel 37. E me levou em espírito e me pôs em pé em meio a um vale que estava cheio de ossos. E aqui embaixo, olha só, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, ou seja, estavam mortos já há muito tempo, ou seja, os ossos já tinham perdido o cálcio, né? Já estavam já no estado de putrefação, ou seja, o osso quando começa
a esfarinhar, ele perde a resistência, ele perde o cálcio, ele perde a resistência. É como uma pessoa que às vezes viva, né? Isso ocorre muito com o ser humano, ela dá osteoporose, né? É a perda do cálcio dos ossos, os ossos então ficam fragilizados e a pessoa, às vezes, até muito tempo isso era confundido, a pessoa que caiu e quebrou. Não, a pessoa quebra e depois cai, né? Falta de consumir cálcio vamos dizer, na trajetória da sua vida, né? Falta de consumir alguns alimentos que vão fortalecer, que vai fazer como o nível, né? Que o cálcio seja reforçado para que os ossos tenham resistência. Mas aqui no versículo 2 faz questão de frisar: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, sem possibilidade nenhuma de vida. Então ali já estava ali liquidado, estava finalizado ali, segundo o que nós aprendemos no que diz respeito à morte física, não é? Agora, o versículo 3 diz: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Quantas e quantas vezes Deus faz perguntas para nós que Ele já tem a resposta? E às vezes nós damos uma resposta negativa para Deus. E às vezes poderíamos dizer como o profeta disse aqui: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Mas quando Deus faz uma pergunta para nós, nós vamos para o lado negativo, porque na condição humana, nós como homens, nós vamos olhar pelo como isso pode acontecer. Como vai suceder essas coisas se não tem recurso, se não tem condição, se não temos mais força, se não temos mais vigor, se já desistimos? Como nós vamos responder aquele que nos faz uma pergunta e ele já tem uma resposta? E segundo ele, segundo as suas palavras, a resposta dele é sempre positiva em favor daqueles que crê. Quando uma resposta de Deus pode ser negativa? Quando Deus tem mais prazer na nossa salvação. Quando Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes dele, independente das condições ou do recurso que nós temos. Aconteça o que acontecer, nós podemos ser o sheik de Dubai, e não vamos ser porque ali é outra coisa. Mas eu vou dizer em termos riqueza, que eu não conheci os outros, né? Tem o do Catar, né? Que é muito mais rico que o de Dubai, que inclusive esse Abu Dhabi, né? Significa pai de todos, né? Quando ele é o maioral dos Emirados Árabes, né? Emirados Árabes Unidos, né? Então eles são ali uma liga, vamos dizer assim, uma espécie de associação de alguns países árabes para eles têm uma aliança, um tratado de se protegerem em todos os sentidos, né? Inclusive quando eu tive lá em Dubai, né? O sheik de Dubai, agora me fugiu o nome dele aqui, ele construiu o prédio mais alto do mundo, chama Burj Khalifa. E chegou um tempo que a verba acabou, porque é um negócio de outro mundo, é 850 metros de altura, você sobe lá assim, você fica vislumbrado com o que você vê. Aí, houve um tempo lá assim, não é crise, sabe, um desacerto financeiro, e ele ficou apertado com a construção dessa torre. Então, o Abu Dhabi, né, ele entrou com recurso, toda a providência para a conclusão dessa obra. Então, por isso que chama Emirados Árabes, né? Você vê muito por aí a frase, a palavra Emirates, né? Isso significa que há uma aliança, há um tratado ali entre os Emirados, chamados Emirados Árabes. A aliança, tratado, aliança de ajuda, são os países digamos assim, né, do Oriente Médio, que são unidos, que têm ali uma liga. Mas quando nós vamos ver Deus falando sobre a palavra, poderão viver estes ossos? Eu quero que você entenda isso.
poderá tornar realidade o seu sonho? Poderá ser realidade a sua cura? Poderá ser realidade uma porta que você precisa que se abra para você? Poderá ser realidade a salvação do seu ente querido ou dos seus familiares? Poderá ser realidade aquilo que você almeja, deseja conquistar? Eu posso dizer, Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho. Deus, eu não consigo. Deus, eu sou o mais pequeno, como diz Gideão, sou o mais pequeno da casa de meu pai. Deus não perguntou isso para Gideão. Deus só falou assim, vai nessa força, que você vai livrar seu povo das mãos dos midianitas, um povo inimigo do povo de Deus até nos dias de hoje. Só mudou o nome. É igual, por exemplo, palestinos. A palavra vem de filisteus, né? Palestinos, filisteus, eram os inimigos que até hoje são, né? Do meio deles, nem todos os palestinos são inimigos do povo de Deus, mas é de lá que surge toda a inimizade, toda a confusão, toda a guerra e toda a contenda. Então, ele faz a pergunta, poderão viver estes ossos? Ele faz a pergunta para mim e para você. Poderá o seu sonho ser realizado? Poderá você vencer nas áreas que você almeja conquistar ou ser vencedor? Poderá isso acontecer na sua vida? E ele faz essa pergunta, mas ele já tinha a resposta. Então, quando ele diz, Senhor Jeová, tu o sabes, isso é uma lição para nós. É um ensinamento para nós. Porque ele não quis, não é ser, vamos dizer assim, ser aquela pessoa autossuficiente que diria, olha, eu posso fazer isso. Senhor, olha, eu vou aqui profetizar, na verdade o Senhor manda fazer isso. Mas diante de Deus e diante de uma conversa com Deus, com quem manda e não pede, e a palavra dele não volta vazia, ele vela sobre ela para cumprir. Olha só, gente, quem tem promessa de Deus, quem sonha em Deus, quem deseja, almeja conquistar estando em Deus, aí é o correto da palavra. Porque almejar conquistar, todo mundo almeja, sonhar, todo mundo sonha, todo mundo quer conquistar. Mas eu estou dizendo de sonhar em Deus, de conquistar em Deus e de estar em Deus. Estar em Deus, mesmo que conquiste, mesmo que seja o sheik de Dubai. Mas com Deus. E se não, com Deus. E se não acontecer nada, com Deus. E se a luta vier, com Deus. Se a prova vier, com Deus. Se o vale vier, com Deus. Se o deserto vier, com Deus. Sempre com Deus. Independente de qualquer coisa. Aí ele nos aprova. Aí ele nos aprova. Quando ele disse aqui, Senhor Jeová, tu o sabes. A palavra fala o que? Zacarias capítulo 4, versículo 6, fala assim, olha, nada é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Nem por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E ele disse, olha, então me disse, profetiza. Pronto. Deus poderia estalar os dedos e levantar ali uma multidão de pessoas. Mas ele disse, eu estou dando a você a responsabilidade de provocar um milagre. Seja no meio do seu povo, seja na sua casa e seja na sua família. O Senhor já deu a ordem, ele perguntou, pode ter vida lá na sua casa? Pode ter salvação lá na sua casa? Pode ter provisão lá na sua casa? Pode ter cuidado de Deus na sua casa? Pode ter o mover do Espírito lá na sua casa? E o Senhor, e o profeta disse, usou sabedoria. Ele podia falar assim, eu não sei, não, está muito seco. Está tudo podre, já está esfarinhando, está sequíssimo. Não sei não, Senhor. Acho que não, não é?
o lado negativo, o lado do pensamento negativo. Mas o Senhor, então, diante dessa palavra, quando ele devolveu a responsabilidade para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, pode. E se o Senhor me autorizar e me der autoridade, eu posso também. Então ele disse: olha, profetiza a estes ossos, diz-lhes: ossos secos, ossos sem vida, povo sem vida, povo cego espiritual. E Jesus diz que o pior cego é aquele que não quer ver. É o chamado cego espiritual. É o que não vê nada. É o que não vê bênção. É o que não vê milagre. É o que não vê cura. É o que não vê salvação. É o que não vê agir de Deus. É o que não vê cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:10, a palavra de Deus deixa registrado. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu para lá não volta mais, mas rega a terra e faz brotar e faz produzir e dar pão ao que come e semente ao que semeia. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta para ele vazia, mas fará produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Então, olha só, assim como desce a chuva e a neve do céu não volta, mas rega a terra e faz brotar, faz produzir e dar pão ao que come, semente ao semeador, assim é a palavra que sair da boca do Senhor. Ela nunca vai deixar de ser cumprida, ela nunca vai voltar para ele vazia. Mas se o Senhor liberou uma palavra, se Deus liberou um comando, se Deus liberou um decreto, vai se cumprir, porque a palavra dele não volta vazia. E se você tem promessa, trate de merecer o cumprimento da promessa, porque não é simplesmente ter promessa e não saber o que fazer com ela, não saber agradecer a quem fez o cumprimento ou quem fez essa promessa e o cumprimento dela, mas é estar com ele, é estar na presença dele, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Então, olha, é só nós entendemos. Aí sim o agir dele vem. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabia que você tinha mesmo cara de vencedor. E se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe um dia você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Então a palavra vai dizer aqui, olha, profetiza, dá ordem, dê uma palavra de comando. Libera uma palavra, libera um decreto de vida. Comece a profetizar aí, comece a liberar. Olha, Deus mandou, Deus determinou, Deus falou. E aí a palavra diz assim: ouçam as palavras do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Não é em meu nome, é em nome de Jesus. Naqueles tempos Jesus não teria vindo. Então assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito. Isto é muito sério. Sabe por quê?
A pior coisa que um homem pode perder não é sua fortuna, não é seu dinheiro, não é sua casa, não é nem seus filhos, que é doído, que é terrível, que é triste, mas é o espírito. Quando o homem perde o espírito que outrora habitou nele, ele se torna um abjeto, um zumbi, uma pessoa sem vida, fisicamente em pé, andando, circulando, se movimentando, mas lhe falta algo que nada preenche. Nada, absolutamente nada preenche. Pode buscar no dinheiro que não vai ter jeito, pode buscar na droga que não vai ter jeito, pode buscar na prostituição que não vai ter jeito, pode buscar nos vícios que não vai ter jeito, aliás, pelo contrário, vai para o inferno. Existem vazios na vida do homem que nada, absolutamente nada preenche, e o homem só vai ser completo, tá, gente? Quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando de um modo generalizado, homem e mulher. O homem só vai ser completo, ele pode ter tudo o que ele imaginar, mas o homem só vai ser completo quando ele tiver o Espírito de Deus. Aí ele vai viver a plenitude de Deus. O que significa isso? Ele vai viver o governo de Deus, vai viver a presença completa de Deus, vai viver a totalidade de Deus e vai viver o quê? O governo de Deus. Isso chama-se plenitude, presença completa, tempo certo de Deus, tempo certo para Deus agir. Então ele diz: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então quer dizer, poderiam levantar, como nós vamos ver aqui na sequência, mas se não tivesse Espírito, eram simplesmente uma matéria. Uma matéria. É o homem sem o Espírito, é uma matéria. E porém nervos em vós, ou seja, aqui as emoções, os sentimentos, as reações, não é? E farei crescer carne sobre vós, ou seja, é a habitação, né? Nós, corpo, nós somos o quê? Habitação. Nós somos o templo, né? E sobre vós estenderei pele, ou seja, né? Aquela proteção ou acabamento final, né? O acabamento, a pele é o acabamento. E porei em vós o Espírito e vivereis. Pronto. A alma vivente vai ser constituída agora. Então, quer dizer, o estereótipo, o ser humano, né, com aparência, com aspecto físico, tudo normal, tudo bonitinho, o acabamento foi feito, a pele, por isso cada um tem uma tonalidade de pele, uma cor diferente, ou até mesmo uma aparência física diferente, é isso aí, né? É o acabamento final, né? E saber, se você viver, você vai saber que eu sou o Senhor. Pronto. Até aqui nós entendemos. Então, o profeta agora age. Então profetizei, versículo 7 do capítulo 30, profetizei como o Senhor me deu ordem. Então Deus fez a pergunta: será que pode acontecer um milagre aqui? É igual hoje, por exemplo, eu estava aqui mexendo em um caminhão, tem um rapaz que trabalha comigo aqui. Eu perguntei ele assim: será que essa peça aqui, se nós modificarmos ela, vai dar certo lá? Ele pegou e falou assim comigo: nós vamos saber agora. E já pegou a peça e já trouxe ela para fazer a modificação. Agora, eu fiz a pergunta praticamente autorizando. Se desse errado, problema mais meu do que dele, porque eu sou dono do caminhão, eu tinha que me virar para consertar ele de outra forma. Mas ele teve atitude. Deus ama gente de atitude. Deus ama pessoas determinadas. Deus ama pessoas que não se rendem, que não se vendem, que não desistem jamais, e que assume riscos e responsabilidades. Deus ama gente assim. Já pensou se o profeta fosse pessimista e falar: ah, não, Deus, não dá não, está acabado, já está seco, já está esfarinhando, não dá.
E às vezes Deus coloca diante da gente situações parecidas, para ver qual é o nível de fé que eu e você estamos vivendo, que temos. E às vezes Deus ainda permite coisas piores, perdas, para ver se eu estou firmado nele mesmo e vou lutar com todas as minhas forças pela minha salvação, ou se eu estava firmado no que eu perdi. Aí, e ele fala, eu profetizei, o Senhor me deu ordem, eu profetizei, e houve um ruído. Tem hora que não vai ter barulho nenhum, mas tem hora que Deus vai mandar a gente gritar, não é? Eu gosto muito de usar esse termo aqui, sabe por quê? Porque quando a gente ora em voz alta, tem gente que fala, para que você está orando alto? Para que você está gritando? Deus não é surdo. Mas tem decretos que só vai quebrar no grito. As muralhas de Jericó mesmo foram quebradas no grito. Quando eles profetizaram, rodearam a cidade 6 vezes, calados, só determinando, só em espírito de oração. Mas o Senhor, na 7ª volta, vocês vão tocar trombeta e vão gritar com um grande grito. E as muralhas vão cair por terra. Então a palavra diz que houve um ruído, não é? Sempre quando Deus vai fazer um milagre de grande proporção, tem barulho. E tem que ter barulho. Porque nós temos que provocar a Deus. Como assim provocar a Deus se Ele sabe todas as coisas? Mas Ele próprio fala, Jeremias 33:3, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está dizendo, me invoca, né? Me invoca e me provoca. Então, enquanto eu profetizava, mas Ele não parou. O que eu quero dizer é que às vezes, quando nós queremos provocar um milagre, e às vezes nós assustamos. Quando o milagre começa a acontecer e nós paramos. Às vezes nós paramos antes do milagre começar a acontecer. Nós desanimamos. Nós desistimos. Porque alguém disse isso, outra pessoa disse aquilo, a outra pessoa desanimou, alguém desanimou, alguém não quer mais, alguém magoou, porque fulano magoou. Ah, porque fulano desistiu e saiu e me falou uma coisa, falou algumas coisas comigo, eu também desisti. Mas aqui a palavra está dizendo, olha, houve um ruído enquanto eu profetizava. Se o profeta olhasse para o ruído, que para nós aqui pode significar muitas coisas. Um ruído de pessoas que tentam nos parar ou nos desanimar. O que é ruído? Barulho incerto. Barulho que não indica nada. Isso é chamar de ruído. Aquilo que não produz nada, que não edifica nada. Porque se o profeta olhasse pelo ruído, ele parava e falava, o que é isso que está acontecendo? Não é? Aí, ele disse, enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço. Agora sim, Deus, para colocar as coisas em ordem, é preciso fazer um rebuliço. Um rebuliço que ninguém entende, que às vezes alguns assustam. Um rebuliço, né? E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Agora eu imagino se esses ossos estavam ou na superfície ou estavam descobertos. E se de repente passou um animal ou qualquer outra coisa lá no meio e tiraram os ossos da sua posição ou do lugar que estavam, e agora de repente, para cada osso voltar para o seu osso, já pensou lá dentro da vala o esqueleto brigando com outro esqueleto? Me dê esse osso aqui, que esse osso é meu, porque agora vai ter um milagre aqui e nós vamos voltar a ter vida, mas aqui me dá meu osso aí, não, esse osso é meu, não, esse osso é maior, esse osso aqui não é meu, joga fora osso, busca osso. Não. Milagre de Deus tem ordem e tem decência. A Bíblia diz que se ajuntou cada osso ao seu osso. Ninguém com osso de ninguém. Cada um com seu milagre. Cada um com a sua bênção, né? Quando nós usamos essa expressão, olha, o que é para você não vai para ninguém. O que é de Deus para você não vai para ninguém. E é verdade. Aquilo que é seu, se você fizer por merecer, tá? Muitas vezes eu quero tomar posse daquilo que Deus fez para mim, mas não mereço. Deus até tem.
Deus tem o melhor para mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Então, o que é meu é de Deus para mim, é de Deus para mim agora. Eu tenho que merecer. Não, Deus não. Deus não vai me dar algo que vai me levar a escandalizar o nome dele, o evangelho. Principalmente se ele perceber que eu vou apostatar da fé, que eu vou dar mau testemunho, que eu não vou atribuir a ele aquilo que me aconteceu. Como sempre eu falo, Deus é extraordinário, Deus faz milagres, Deus testa a gente, irmãos, não é? Deus testa a gente, nós somos provados. E nós podemos declarar: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Olha só, aqui a palavra vai dizer, olha só, cada osso foi juntar ao seu osso. Ninguém precisou brigar por causa do osso de ninguém ali. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, agora sim, tinha vida. Sabe, tinha vida. Agora, né, eles tinham emoções, pensamentos, sentimentos. E cresceu a carne, agora aqui, ó, cobriu-se, né? É como você construir uma casa e depois rebocá-la, né? Veio aqui, ó, né, a cobertura, e a pele é a pintura. E cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda o quê? O Espírito. Era uma casa vazia. E podemos nos tornarmos isso, uma casa vazia, se não temos o Espírito. Por isso, Mateus 12:43, Jesus falou, olha, quando nós somos libertos, quando nós conhecemos Jesus, João 8:32, Jesus falou o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus falou, Mateus 2:43, e quando o espírito imundo sai do homem, quando nós somos libertos, ele anda por aí afora, aí vai para o deserto, vai para lugares áridos, lugar sem vida, ou melhor, ele está procurando um lugar. Mas quando ele não me encontra, ele fala, olha, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Quando ele volta, a Bíblia faz essa referência como casa. Quando ele volta, ele encontra a casa limpa, varrida e adornada. E ele vem e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E o estágio daquele homem fica pior do que o primeiro. Então não havia neles o Espírito tem que habitar em nós. E quando o Espírito habita em nós, nós não saímos por aí produzindo besteira, falando abobrinha, praticando maldade, iniquidade ou pecado, né? E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre este morto, para que vivam. Então, quer dizer, veio carne, veio pele, veio os ossos se juntaram, veio nervo, veio tudo, mas não tinha o Espírito e não tinham vida. É isso que eu quis dizer. Não tinham vida. Não tinha vida em si. Era um estereótipo, um protótipo. Agora, assopra sobre ele, vem dos 4 ventos, e assopra sobre eles o Espírito. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande
e extremo. Olha só, Deus estava mostrando ao profeta o que o homem pode fazer, o que o filho do homem pode fazer, o que a natureza humana pode fazer, através das suas palavras, através dos seus atos proféticos, dos seus dons espirituais. Pode lhes levantar e colocar de pé um exército grande e poderoso. Olha, eu aprendo muito com isso. Porque, e Deus, para formar um exército, ele não convoca uma multidão. Vocês podem ver que na história da Bíblia e nos dias de hoje, quem convoca a multidão é o homem. Quem convoca exército é o homem. Mas Deus trabalha. Quando Jesus iniciou seu ministério, o que ele fez? Ele foi, em um por um, ele foi nos irmãos, ele foi em Pedro, Tiago, João, Judas, ele foi Tiago, ele foi arrebanhando e chamando aqueles que deviam seguir. Alguns tinham profissões, alguns, eram homens pervertidos, como Mateus, por exemplo, que era cobrador de imposto, que era publicano, o chefe dos publicanos, era desonesto, era defraudador. E Jesus falou: larga tudo e me segue. Pedro, larga a rede e me segue, porque de hoje em diante eu vou fazer de você pescador de homens. Então, quando Jesus ali foi recrutando os seus discípulos, começou de um por um até formar a equipe de 12. E quando ele formou a equipe de 12, e já antes dele ascender aos céus, já tinha já a multidão que o seguia, por onde ele passava, a multidão o acompanhava. Mas ele falou para os 12, antes dele ascender aos céus, e para a multidão que escutava: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não colocou isso no plural, ele colocou isso no singular. Quer dizer, de uma criatura que se torna filho, passando para outra criatura que irá se tornar filho, e assim a palavra vai dizer que de um em um o exército se torna uma multidão. E esse um em um começa comigo. Esse um em um começa com você. Que vamos nos deixarmos ser usados pelo Senhor. Mas uma coisa eu digo a vocês: porque muitos pagam um preço altíssimo? Porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então o preço vem, a conta vem, porque Deus vai dar. Deus não tem limites para capacitar, para treinar, para abençoar. Não tem, não. Mas agora, se Ele deu, é porque Ele nos achou merecedores. E se Ele nos acha merecedores, Ele vai nos capacitar, vai nos dotar de dons sobrenaturais, de sabedoria. Porém, Ele vai cobrar. Ele vai pedir conta, Ele vai pedir estrita conta a todos nós, de tudo que nós praticamos, e que poderíamos ter praticado em nome dEle e não fizemos. Que poderiam praticar em favor da obra dEle, das coisas dEle, e não fizemos. E aqui a palavra vai dizer aqui, olha só: o grande exército levantou e ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ou seja, esses ossos é o meu povo que está assim. Então, quer dizer, você não precisa de ter grande entendimento na palavra e nem muita revelação para ver como está o mundo aí fora. Você não precisa disso para saber que Deus está falando aqui hoje algo que Ele falou aí há milhares de anos atrás. Mas Ele está falando hoje, essa revelação cai como algo que é, digamos, vamos dizer assim, que está aí, nítido aí, que é atual, atualíssimo, o que nós estamos vivendo hoje. E Ele disse: esses ossos é o meu povo. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. E quando você conversa com muitos,
eles dizem: realmente estamos perdidos. Realmente nós não sabemos se nós teremos salvação. Mas Deus chamou, a mim chamou você, para acordarmos, para profetizar para que esses ossos tenham vida, para que eles voltem à vida, para que eles voltem a reviver, para que eles voltem a sonhar, para que eles voltem a viver alegres e felizes em família. Mas nós somos os responsáveis por decretar a vida, por profetizar a vida, por determinar a vida. E tomar o cuidado, porque nós fazemos parte de um exército. Não é um exército de um homem só. Não é um exército de uma mulher só. Não é um exército de quem vai achar assim, ou vai pensar assim: olha, o exército está sofrendo baixas, eu vou bater em retirada. Deus sempre chama as pessoas de covarde. O exército está sofrendo baixa, vou deixar acabar, que eles não contem comigo. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer naqueles que persistem, que oram, que buscam e que não desistem jamais. É isso que Deus tem para mim, tem para você. Não desista dos seus planos, dos seus sonhos. Se Deus te deu, é porque Ele vai fazer. Se Deus te deu um sonho, Ele pergunta: esse sonho pode se realizar? Aí você acorda e fala assim: não, é maravilhoso esse sonho, mas é sonho. Mas Deus te deu, não é? Você tem um sonho? Porque a maioria dos sonhos se sonha acordado. É porque o sonho, às vezes nós temos sonhos que às vezes não tem, como diria minha mãe, não tem cré com cré, nem lé com lé. É algo vago, é algo vazio, é algo que não tem fundamento. E às vezes nós sonhamos acordados. Nós sonhamos em ter boa saúde, nós sonhamos em ser prósperos, nós sonhamos em ter paz, nós sonhamos em ver os nossos entes queridos abençoados. E esse é o direito que Deus nos dá, o direito de sonhar. Então, aqui o profeta teve uma visão, uma revelação do alto, uma revelação de Deus. E Deus pode dar essa revelação para nós em sonhos, em visões, em revelação na palavra, para que nós possamos ser um instrumento poderoso nas mãos dele e que ele venha agir em nós e através de nós. Amém, queridos?